boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 27 de abril. O plenário do Supremo começa a julgar a validade do indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. O ex-deputado foi condenado pela Corte por ameaças contra o Estado Democrático de Direito. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF convoca a sessão virtual extraordinária para análise de mais 250 denúncias contra envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Supremo valida piso salarial nacional de agentes comunitários de saúde. E ainda, Ministério Público Federal cobra explicações do Twitter sobre mudanças na política de proteção às pessoas trans. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, convocou sessão virtual extraordinária para analisar o terceiro grupo de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Desta vez, são 250 denunciados por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os detalhes com o repórter Renato Rosa. Assim como no primeiro e segundo grupos de denunciados, nesta terceira etapa, os ministros avaliam caso a caso para decidir se tornam os suspeitos réus e abrem ação penal contra eles. Agora, são mais 250 denúncias. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, marcou o início desta terceira fase do julgamento para meia-noite de 3 de maio, com prazo final no dia 8 de maio. Nesse período, os ministros vão lançar os votos no sistema virtual. Ao todo, nas 3 fases, são 550 denunciados, em 2 inquéritos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Entre as acusações, crimes como golpe de Estado, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na última terça-feira, a Corte começou a analisar a segunda leva de denunciados, com prazo final do julgamento no dia 2 de maio. Até agora, o Supremo tornou os 100 primeiros denunciados réus por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Nesses casos, o processo segue com a fase de coleta de provas, depoimentos das testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda vai julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer. O STF invalidou um trecho da Lei Orgânica do Distrito Federal que atribuía à Câmara Legislativa a competência para julgar governador por crime de responsabilidade. O pedido foi feito pela PGR. Carolina Chaves. A análise do plenário virtual retomou um julgamento que começou em 2005. À época, o relator originário do processo, o ministro aposentado Eros Grau, votou pela procedência do pedido. Segundo ele, se prevalecessem as normas da Lei Orgânica do Distrito Federal, o mesmo órgão seria competente para decidir sobre a procedência da acusação e sobre o juízo de mérito, o que fere a Constituição Federal. O ministro Aires Brito, que também se aposentou, pediu vista dos autos. Coube ao ministro Luiz Roberto Barroso, sucessor de Aires Brito, devolver o processo e apresentar o voto. Barroso seguiu integralmente o relator e destacou que, de acordo com a jurisprudência pacífica da Suprema Corte, ainda que a autoridade em julgamento esteja vinculada a outro ente federativo, apenas a União pode criar leis para a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Na sessão plenária de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o Diretório Municipal do Partido Cidadania de Itaiçaba, no Ceará, por fraude à cota de gênero de 30% das candidaturas. Com a decisão, os votos dados ao partido nas eleições municipais proporcionais de 2020 foram declarados nulos. O relator do processo foi o ministro Sérgio Banhos. Julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral determinando o seguinte: a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do município de Itaiçaba, pelo Partido Cidadania, no pleito de 2020, e a consequente desconstituição dos diplomas dos candidatos da legenda para o referido cargo. A declaração de inelegibilidade de Michele e Emanuele e, por fim, a desconstituição do DRAP do partido e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral. É como voto, senhor presidente.
O voto que decidiu esse julgamento foi do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Ele considerou que a fraude à cota de gênero foi flagrante, o que prejudica a inclusão das mulheres na política. E aqui é uma fraude descarada. E nós sabemos que determinados estados não julgavam procedente nenhuma. Não é que julgavam às vezes, não julgavam procedente nenhuma fraude à cota de gênero até o Tribunal Superior Eleitoral começar a reverter os acórdãos, até o caso Jacobina, que responsabiliza os partidos, porque o partido perde a chapa toda que elegeu, e nós temos que dar um recado muito claro para os partidos políticos para o ano que vem. Um recado claro no sentido de que a Justiça Eleitoral não irá tolerar de novo candidaturas fraudulentas. O Ministério Público Federal pediu explicações ao Twitter sobre mudança na política que visava proteger pessoas trans de discurso de ódio. A repórter Érica Pichelli tem as informações. No ofício encaminhado à empresa que administra o Twitter, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Acre pede que a empresa esclareça de que forma vai combater a transfobia, considerando a mudança nos termos de uso, que, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA Brasil, passou a permitir, na prática, agressões a pessoas transgênero. O impacto dessa medida também está sendo apurado em um procedimento instaurado pelo MPF. A empresa tem 15 dias para esclarecer sobre quais medidas estão sendo adotadas para combater a transfobia. A seguir, as informações da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal está julgando a legalidade do indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Saiba os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. 4 partidos, PDT, Rede, PSOL e Cidadania, pedem a anulação do indulto individual. Alegam que o decreto presidencial violou os preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade. Apontam ainda que o benefício foi dado quando ainda era possível entrar com recurso, ou seja, antes do trânsito em julgado. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulos a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. Só que no dia 21 de abril do ano passado, um dia depois da condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que concedeu perdão da pena de Daniel Silveira. Na prática, o decreto de indulto individual extingue a pena de prisão e o pagamento de multa, mas mantém a inelegibilidade e a perda do mandato. O STF julga se esse decreto é válido e se pode produzir efeitos, uma vez que foi dado antes do caso estar finalizado em definitivo. A presidente e ministra Rosa Weber é a relatora das 4 ações. O contexto em que o ato foi praticado revela claramente o intuito do presidente de fraudar a Constituição, a evidenciar desvio de finalidade. Apontam, desse modo, violação dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, princípios esses incertos no artigo 37, caput da nossa Constituição Federal. Asseveram ainda a ocorrência de transgressão ao princípio da separação de poderes, pois com o decreto editado em 21 de abril de 2022, o presidente da República atribuiu-se competência para se portar como uma instância de revisão de decisões judiciais criminais que o desagradam, sob o suposto manto da concessão da graça constitucional. E ainda transmitiu o recado temerário, tendo em vista que
parece dar a garantia da impunidade. O caso foi levado para julgamento do plenário nesta quinta-feira, começando com as sustentações orais. Mesmo com o benefício, Silveira foi preso em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que condenou o ex-deputado, e ocorreu pelo descumprimento de medidas cautelares definidas pelo Supremo, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento desta quinta e tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, houve as sustentações orais dos advogados que representam os 4 partidos que entraram com essas ações aqui no Supremo. Um dos advogados, inclusive, destacou que esse decreto não se trata de uma medida humanitária, mas sim de um ato de impunidade para deixar impune alguém próximo ao ex-presidente. Os outros advogados também foram nessa linha e também ressaltaram que esse decreto, ele afronta ao regime democrático e ao ordenamento jurídico. Na sequência, houve a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pela validade do decreto. Depois, o julgamento foi suspenso e a sessão encerrada. Esse julgamento vai ser retomado na próxima semana com o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, e dos demais ministros. William. Obrigado pelas informações, Marta. E mais cedo, na primeira parte da sessão, o plenário do Supremo decidiu que é constitucional a possibilidade de implantação do piso nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Corte ainda vai fixar a tese de repercussão geral desse tema. O Superior Tribunal de Justiça lançou a segunda edição do livro Estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira. Agora a obra tem novos textos e uma versão física. Repórter Samanta Peçanha acompanhou. Ada Pellegrini e José Carlos Barbosa foram juristas renomados. Tiveram uma produção científica tão relevante que contribui ainda hoje para o desenvolvimento do direito processual em diferentes partes do mundo. E para realçar a influência deles no direito processual da atualidade, o livro de estudos em homenagem aos juristas revisita temas já consagrados e desenvolve outros mais recentes. Quem explica como a obra foi criada é o coordenador da coleção e vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, Paulo Henrique dos Santos Lucon. Por iniciativa de alguns professores, resolvemos fazer essa homenagem diante do falecimento recente dos professores. Esses professores fizeram as bases estruturais do processo civil brasileiro e formulamos convites a juristas do mundo inteiro que apresentaram seus estudos e o resultado é esse livro bem grande, né? Bem robusto, uma homenagem justa. Paulo Henrique Lucon foi aluno de Ada Pellegrini. Já o outro coordenador brasileiro do livro, Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi aluno de José Carlos Barbosa, o responsável por apresentar o coordenador, a professora Ada. Tive o prazer também de conviver com o lado humano do Barbosa Moreira, que nós chamamos Zé Carlos, o professor Zé Carlos, e também da professora Ada, né, que eram pessoas assim, com uma diferença, né, uma genialidade em termos de capacidade de formulação teórica, mas muito preocupados os dois com o processo que funciona, o processo que dá ao cidadão do dia a dia uma justiça eficiente, uma justiça justa, uma justiça rápida. A obra, que combina estudos inéditos e outros que integraram a primeira edição brasileira do volume, também conta com a coordenação de 2 professores estrangeiros. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, é uma dos 117 autores do livro. A ministra participou da mesa de abertura do evento de lançamento, juntamente com os ministros do STJ, Isabel Galotti e Ricardo Vilas Boas Cueva. O vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, e o ministro Gurgel de Faria prestigiaram o lançamento.
Um dos autores do livro e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Cássio Scarpinella Bueno, diz que a obra é uma oportunidade de conhecer os 2 juristas homenageados. É uma forma de permanecer viva a herança cultural deles e também divulgar trabalho, né? Eu acho que nós ainda do direito temos ainda muito apego, eu acho isso positivo, né? Podem me chamar de velho e tal, mas há livros, obras coletivas, né? Coletâneas de artigos como essa. Então, acho muito importante por um lado e por outro, mas sobretudo para marcar, né, essa presença ainda muito viva entre nós do professor Barbosa Moreira e da professora Ada Pellegrini. No próximo bloco a gente fala sobre as mudanças nas regras que tratam dos exames periódicos nas empresas. Voltamos já. Faltam poucos dias para o fim das inscrições na categoria CNJ da 20ª edição do Prêmio Inovare. Para esta categoria, que tem como tema Combate ao Assédio e à Discriminação, as inscrições vão até o dia 30 de abril pelo portal de Boas Práticas do Poder Judiciário. Para as demais categorias do prêmio, Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania, o prazo termina no dia 8 de maio. Para estas categorias, as inscrições são pelo site do Inovare. Por lei, todas as empresas brasileiras são obrigadas a fazer exame ocupacional de saúde, mas agora a fiscalização está ainda mais rigorosa. Os atestados dos empregados devem ser informados ao governo federal por meio eletrônico e os fiscais nem precisam mais ir até a empresa. Repórter Viviane Novaes conta os detalhes. Esta clínica de medicina do trabalho no Distrito Federal recebe 250 trabalhadores por dia. Eles vêm até aqui para fazer o exame admissional, de demissão ou periódico, por exemplo. A clínica vive assim, lotada o dia inteiro. Mas desde o início do ano, o movimento está 30% maior. É que o governo federal apertou o cerco da fiscalização. Antes, o atestado de saúde ocupacional era arquivado no papel. Agora é digitalizado, ou seja, os dados são inseridos no computador e enviados pela internet ao E-Social. O E-Social é um sistema digital de registro de todas as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Ele foi criado pelo governo federal há 5 anos. Todas as empresas e até as pequenas são obrigadas agora a enviar os atestados de saúde ocupacional para a plataforma. No passado, os documentos ficavam apenas nos arquivos da companhia. Alexandre Bittencourt, diretor da Clínica de Saúde Ocupacional, diz que a fiscalização ficou bem mais eficiente. Antigamente, o fiscal tinha que vir pessoalmente, fisicamente à empresa para fazer a fiscalização das obrigações trabalhistas. Agora, essas fiscalizações são feitas de forma eletrônica. Então, os empresários têm que estar 100% adequados às normas vigentes. Senão, a multa também é eletrônica. E a multa é pesada? Se ela não atende ali a atualização no E-Social, seja exames periódicos ou admissional, a penalidade é por empregado. Então, essa multa pode variar entre R$ 1.400 a R$ 4.000. Então, é muito importante que a empresa esteja atenta a essas atualizações e que elas sejam feitas mesmo com frequência aí no E-Social. No dia 15 de cada mês, as empresas são obrigadas a colocar no E-Social todos os atestados do mês anterior. Em apenas 30 dias, uma indústria do Distrito Federal pagou uma multa de R$ 158 mil. Alexandre afirma que quem ganha com a exigência é o trabalhador. Foi muito bom, uma vez que a gente consegue monitorar a evolução da saúde do trabalhador. Isso é muito importante porque o ambiente de trabalho tem que ser salubre. O trabalhador tem que ter qualidade de vida no ambiente de trabalho. E o E-Social veio para monitorar isso. O E-Social monitora o ambiente de trabalho através da evolução dos atestados de saúde ocupacional. Você vai conhecer agora o trabalho do TRT5, que leva orientações aos estudantes da Bahia sobre o combate aos acidentes e doenças do trabalho. A reportagem é de Carolina Vasco. Os alunos do 2º e 3º anos do curso de formação profissional do Colégio Estadual José de Freitas Mascarenhas, em Camaçari, participaram de uma roda de conversa sobre a prevenção a acidentes de trabalho. A gestora do programa Trabalho Seguro no TRT da Bahia explica a iniciativa.
A gente precisa criar uma cultura de prevenção de acidentes, a gente precisa agir como transformadores da realidade dos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Para isso é fundamental a educação. Aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar a formação de multiplicadores, essencialmente os professores da rede de educação profissional do Estado da Bahia. E mais do que isso, ter o contato direto com os alunos, né? Que serão eles também multiplicadores das informações, de uma forma consciente, qualificada, de uma forma profundamente transformadora. O evento acontece durante o mês de combate a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, chamado de Abril Verde, e reuniu, além da Justiça do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Esta é uma etapa do curso de formação dos professores, realizado em 2022, numa parceria com o Fórum de Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho da Bahia, Forumate, do qual o TRT5 faz parte. É um fórum interinstitucional onde se debate, se discute a questão do meio ambiente, do trabalho, saúde e segurança. Então foi realizada uma formação de educadores da rede profissional. Foram 40 professores num projeto piloto e, uma vez avaliada, a experiência resultou muito positiva e nós fomos instados a prosseguir com a ação, seja através de uma nova edição desse curso de formação, ampliando para a região metropolitana de Salvador e também no cumprimento dessas etapas. A gente fez um quantitativo de aulas online e, ao mesmo tempo, estava providenciando para eles capacitação no sentido de trazer vídeos, trazer informativos, livros, né, para que eles pudessem se capacitar mais ainda. E nós temos aqui na Bahia um alto índice de acidente de trabalho. Então, a ideia foi, como fazer prevenção? Vamos trabalhar na fonte, né? São os estudantes se a gente trabalhar com os professores, consequentemente os professores vão trabalhar com os estudantes. Foi exatamente o que aconteceu com os professores Ellison e Juliana. Eles repassaram esse conhecimento por meio de atividades em sala. É um curso integrado ao ensino médio. Eles fazem a formação geral aliado ao curso profissionalizante, no caso as disciplinas da área técnica. Além das atividades propostas em sala de aula, né, com as normas regulamentadoras, com a legislação, a gente trabalha muito a questão da CLT. Hoje a gente também traz a parte também da higiene ocupacional, que é um forte avanço nessa questão de prevenção em ambiente escolar. Então, essas atividades reforçam eles como profissionais, a parte prática que eles têm do curso e também a teórica, contando com novidades que trazemos através dessas formações. Nós preparamos estudos de casos relacionados à área de saúde e segurança do trabalho. Também desenvolvemos projetos em 2022 e estamos expondo esses projetos hoje para os profissionais que vieram nos visitar. Então, hoje a gente conta com o Fórum de Educação Profissional, também com a CIP Escolar, que reforça a questão de prevenção e conscientização, tanto do alunado quanto dos funcionários. O Vitor, aluno do 3º ano, apresentou um caso que resultaria em acidente, mas destacou que este trabalho vai além do ambiente físico. Todo lugar tem um certo nível de risco, por isso que é importante, de extrema importância, a questão da segurança, principalmente no ambiente de trabalho, principalmente nas nossas vidas, porque segurança não é tratar só questão de física, é questão psicológica e emocional também. E a gente acabou de escutar uma pequena análise do acidente do estudante, né? Com todos os elementos, qual era a jornada de trabalho, qual foi a falha na gestão do trabalho, a luz que não estava funcionando, né? Identificando todo o processo, né? E a gente destacou também a importância de não culpabilizar o trabalhador, o sujeito, né? Vamos afastar a teoria do ato seguro e sempre buscar o que aconteceu naquela gestão do trabalho que poderia ter sido prevenido para que aquela situação de perigo nem sequer ocorresse. Eu acho que isso vem trazendo não só para a juventude, mas também para os funcionários, né? Os profissionais da educação no geral, né? A importância da gente saber dar um primeiro socorro, da gente saber o que fazer numa situação que seja um pouco mais, né, fora do comum. Eu acho que é muito importante não só fazer dentro da escola, como levar para a comunidade tudo aquilo que está sendo, né, pensado, elaborado, porque é ciência, né? Uma mensagem a ser ecoada. Eu queria falar que se vocês estão vendo alguma situação de acidente de trabalho ou alguma situação desconfortante para os seus colegas de trabalho, para que vocês denunciem e não que mantenham isso baixo ou no oculto, porque
a situação brasileira é um pouco precária e a gente precisa estar todo mundo se ajudando para ter um futuro melhor, um Brasil melhor. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.